O trecho a seguir é parte de uma aula de Olavo de Carvalho. Realize os cursos e compre seus livros no site do Seminário de Filosofia antes que saia do ar. Um ponto importante que nesse processo educacional que eu estou falando da conquista da linguagem se perde por completo é o seguinte: na medida em que você está se esforçando para você dominar a linguagem do grupo e se sentir, portanto, um membro aceito do grupo, quer dizer, você já fala como eles e você entende a linguagem deles, então você sente que você não é mais aquele bichinho, né, solitário que você era no bercinho. Agora você já é um ser humano, você participa do grupo, você tem uma atuação ali. Isso significa, a conquista desse lugar no grupo é uma coisa muito importante para a formação da sua personalidade. Se você não tem isso, você está aterrorizado, você está absolutamente impotente, você não pode agir socialmente. Se você não pode agir socialmente, você não pode fazer uma compra, você não pode pedir uma comida, você não pode pedir um favor, você não pode fazer nada. Tá certo? Você está que nem um bebê no colo. O bebê no colo, o que ele faz? Ele pode chorar. Agora, quando ele chora, você sabe o que ele tem? Se é fome, se é dor de estômago? Não sabe, pô, nem isso o cara é capaz de dizer. Onde dói? Ele não sabe dizer. Tá certo? Então, quando o sujeito adquire essa capacidade de se comunicar com o seu grupo, ele sente que ele virou um membro respeitável da comunidade. E claro que é uma conquista, mas pergunta eu, o que isso tem a ver com o conhecimento do mundo? Absolutamente nada. Porque ali o que importa não é que as suas ideias, as suas opiniões coincidam com a realidade, mas coincidam com a opinião do grupo. Para você acertar a opinião do grupo, apreendê-la e conseguir repetir, foi um esforço e é uma grande conquista, sem dúvida. Mas acontece o seguinte: o raciocínio baseado na opinião do grupo é o que chama raciocínio retórico. Na retórica, no discurso retórico, a premissa, quer dizer, aquilo que garante a veracidade do que você vai dizer, é o quê? A opinião do grupo. Você tem que dizer as coisas de tal maneira que os outros aceitem. Se eles não aceitam, você fica inseguro. O que isso tem a ver com a realidade? Absolutamente nada. Isso tem apenas a ver com a sua inserção no grupo, que é uma coisa importante, sem dúvida. Mas eu digo, a educação superior começa a partir daí, não pode terminar aí. Você está entendendo? Quando você, olha, eu tenho muita experiência de redação de jornal. Redação de jornal, quer dizer, a unanimidade de opinião é um negócio fundamental. Se tem alguém que está fora, eles consideram que o cara é anormal. Na melhor das hipóteses, consideram que é anormal. Não consideram que é um criminoso, que é um bandido, né, que é um reacionário fascista, qualquer coisa assim. Tá certo? Então, o senso de unanimidade da classe, o senso de unidade da classe, é uma coisa fundamental em jornalistas. Agora, jornalista cria a opinião do resto. E o único critério de veracidade que eles têm é a opinião do seu próprio grupo. Você está entendendo? Então, quando tem um negócio que eles não conhecem, que o grupo inteiro não conhece, eles acreditam que aquilo é irrelevante ou é falso. Né? Então, por exemplo, outro dia eu estava lendo lá, diga uma coisa, uma besteira que o Olavo de Carvalho falou. Aí ele falou mal do Newton. Eu digo, uai, Newton é um semideus, por acaso? É Deus? Não pode falar mal dele? Né? Quando você estuda realmente a biografia do Newton, você vê que ele foi um charlatão em muita coisa. Meu Deus. Essa religião que ele inventou é besteira. Ninguém nem prestou atenção, pô. As coisas do Lutero faziam muito mais sentido do que aquilo que ele estava falando. Lutero nunca chegou a dizer, não, Jesus Cristo não era o filho de Deus, era apenas um profeta. Isso é a conversa islâmica, né? Então, aliás, Newton nem sabia que era conversa islâmica. Então, qual é o problema de você criticar uma pessoa dessa? Quer dizer, o sujeito é perfeito sobre todos os aspectos? Não, nem intelectualmente ele era perfeito. Porque os principais assuntos de interesse dele eram teologia, a teologia dele, e alquimia. Quer dizer, você acredita em alquimia? Não, desse pessoal todo ninguém acredita. O Newton acreditava cegamente. Né? Então, quer dizer, o burro sou eu ou o Newton? Né? Se você perguntar alquimia funciona ou não funciona, eu falo, não sei, não tenho a menor ideia. Ele li um monte de coisa sobre isso. Até hoje não sei se funciona ou não funciona. Eu já vi sinais de que sim e sinais de que não. Quer dizer, qualquer pessoa sensata tem que chegar nisto. Falar, este assunto é muito complicado. Eu não consegui chegar a uma conclusão e não vou chegar. E daí? O mundo está esperando que eu dê a solução do problema da alquimia? O mundo não pode funcionar enquanto o Olavo não dissesse se a alquimia funciona ou não? Claro que não. Então, eu nasci sem saber isso, vou morrer sem saber, e que diferença isso vai fazer para a espécie humana? Nenhuma. Pode ser, meus alunos estão esperando uma resposta também, mas e daí? E se eu disser não tenho resposta? Tem muitas questões que as pessoas têm certezas absolutas que vêm apenas do sentimento de unanimidade do grupo. Porque, na verdade, elas não sabem nada a respeito. Absolutamente nada. Quando você testa um pouquinho, você vê que o cara não sabe. Então,
Esse caso, por exemplo, que eu citei da lei da gravidade, eu não conheço um sujeito formado em qualquer disciplina na Universidade do Leque que não acredite que a gravidade é uma explicação causal. Quando, é claro, só você examinar a matéria e falar, como? Quer dizer, as medidas certas de um negócio, o cálculo que você faz, um cálculo, a descrição matemática de um fenômeno é a sua explicação causal. O que um cálculo pode causar na realidade? Não pode nada, você precisa de uma força física, porra. Né? Então, a matéria atrai a matéria. Sim, mas por quê? Qual é a causa disso? Né? Newton nunca soube e nunca disse, né? E até hoje ninguém sabe. Então, claro que houve outras teorias depois. Mas, em geral, elas são iguaizinhas a isso aí. Se você pegar toda a teoria da relatividade do Einstein, o que é? É um conjunto de esquemas matemáticos que explicam como certas coisas funcionam. Mas o como é o porquê. Né? Quer dizer que a descrição de um fenômeno é a sua causa. Quer dizer, nem isso o sujeito sabe. Isso gente que estudou. E quanto mais estuda, mais burro fica. Por quê? Porque ele não está estudando para saber como as coisas são. Ele está estudando para ele falar igualzinho ao professor e aos colegas dele. Ele está buscando a sua integração social num grupo. É isso que o sujeito quer, porque isso lhe dá segurança. É a muleta psicológica sem a qual ele não consegue viver. Então o que é? Essas pessoas são congeladas num estado de imaturidade perpétua. Nunca chegam a ser adultas. São sempre adolescentes que estão buscando a integração no grupo. Nunca passaram por uma situação de solidão absoluta. Sem passar por esse estado, você nunca vai ser um filósofo, nunca vai ser um intelectual, você nunca vai ser nada além de um membro do grupo. Está entendendo? Isso é muito importante. Quer dizer, veja, a nossa civilização é inaugurada na hora que Jesus Cristo está no alto da cruz e ele está absolutamente sozinho, não tem ninguém para apoiá-lo. E até Deus Pai diz, por que você me abandonou? Aí começa a nossa civilização. Quer dizer, a solidão total é o começo do aprendizado, meu Deus do céu. Se você nunca passou por isso, ficar contra todo mundo, ninguém te apoiar, você nunca vai crescer, você nunca vai ser um intelectual. Pode ser mais um palpiteiro, como qualquer, né? Mastim Vaca, ou Joel Dinheiro, né? Gustavo Nojinho, né? Chico Katzo. Tá cheio de gente assim, porra. Agora, para você ser um intelectual, tem uma coisa, uma condição indispensável. Pelo menos a obra de um grande escritor ou filósofo você tem que dominar. Pelo menos a obra de um, a obra inteira. Se você disser, olha, passei a vida aqui estudando Tolstói, posso falar sobre Tolstói sem parar, durante 10 anos. Ah, bom, você já é um intelectual. Não precisa nem ser um filósofo, se for um romancista já é alguma coisa. Antigamente todo mundo sabia disso. Hoje o pessoal não sabe. Se você perguntar para esses caras, mas que autor vocês conhecem dele? Nenhum. Deu umas lambidinhas aqui, outra lambidinha lá. Né? Agora, se você pegar esses chamados filósofos atuais, né? O Leandro Espiritual, né? O Clóvis de Burros, etc. Bom, de todos eles tem um que é um intelectual. O Pundeu é um intelectual. Ele escreveu um estudo bom sobre o negócio de Pascal Dostoiévski. Quer dizer, pelo menos 2 autores ele mostrou que entende, meu Deus do céu. Eu já dei 1000 cursos sobre 1000 filósofos, né? Filósofos que eu passei anos estudando, que eu conheço de trás para diante. Né? Então, acho que o primeiro filósofo que eu conheci direitinho foi Ortega y Gasset. Isso eu que tinha o quê? 21 anos, uma coisa assim. Eu li Ortega y Gasset inteiro. Daí escrevi lá umas coisas sobre ele e guardei. Passado quase 20 anos, apareceu um concurso de ensaio sobre Ortega y Gasset, promovido pela Embaixada do Reino da Espanha. E daí eu queria entrar no concurso, mas estava muito ocupado, estava trabalhando em 3 empregos, não tive tempo de escrever. Mas daí eu tinha uma namoradinha, gente muito boa, e ela descobriu nos meus arquivos esse negócio que eu tinha escrito 15 ou 20 anos antes. E inscreveu, e aquilo ganhou o primeiro prêmio. Quer dizer, pô, esse negócio do Ortega y Gasset entendia direito mais do que qualquer outra pessoa que tivesse no ambiente. Claro que depois estudei outros filósofos, muito melhores do que Ortega y Gasset, mais profundos, mais sólidos do que Ortega y Gasset. Aristóteles, eu dediquei 10 anos da minha vida a Aristóteles. Descobri algo sobre Aristóteles que praticamente ninguém sabia. Né? Então, bom, eu sou um intelectual. Esses caras não são, mas o Pundeu é, pequenininho, mas é. Né? Os outros não são nem isso. Né? Que filósofo que o Leandro Espiritual domina? Mas nenhum. Agora, eles pegaram esses 3 camaradas e estão vendendo aí como seja filósofos. Ah, precisa um filósofo para ocupar o lugar do Olavo de Carvalho. Que coisa mais ridícula, meu Deus do céu. Por que tem que ocupar o meu lugar? Por que tem que concorrer comigo? Eu não estou concorrendo com ninguém, porra. Né? Eu estou fazendo o meu serviço e não estou me comparando com ninguém. Não é isso? Se eu me comparar com alguém, gerar com gente melhor do que eu estou aprendendo. Por exemplo, Mário Ferreira dos Santos.
Eu digo, eu não dominei a filosofia do Mário Ferreira até hoje, eu domino, sei lá, uns 70%, 80%, mas tem enigmas ali que eu não resolvi até hoje. E ainda vou continuar, já publiquei um livro sobre ele, mas vou continuar estudando. Estou preparando agora o livro que eu escrevi sobre Louis Lavelle. Né? Louis Lavelle, dos filósofos do século XX, é o que eu mais amo. Não é o que eu mais admiro, mas é o que eu mais amo. Porque é uma coisa de uma humanidade tão profunda e imensa que quem não se tocar com isso aí é porque é um psicopata. Né? Claro que, sobre certos aspectos, admiro muito mais o Edmundo Husserl, tá certo? Ou Schelling, nunca dei um curso sobre Schelling, não me considero qualificado ainda para dar, talvez dê um dia. E assim por diante. Né? Então, você se torna intelectual na medida em que você absorve e domina o legado da tua área de estudos. Porque você está a par do estado da questão, o status questiones. O que é o status questiones? É a evolução das discussões sobre um assunto desde que aquele assunto entrou na esfera de interesse humano. Né? Se você não tem isso, sabe qual é o direito que você tem de ter opinião? Nenhum, você tem o direito de calar a boca, que é o que eu sugeri para esse menino aí, o Joel Dinheiro. Cala a boca, nunca mais diga nada. Né? É a melhor coisa que eu faria na vida. Porque esse cara não diz nada de nada. Quer dizer, é preciso intelectual mesmo. Né? O outro lá, chega lá o Mastim Vaca. Mastim Vaca não sabe escrever, meu Deus do céu. Ele não conhece sequer a gramática da língua e quer julgar uma literatura inteira e jogar escritores como Machado de Assis no lixo. Eu digo, o que há? Né? Isso é a mesma coisa que eu chegar lá na academia de boxe e dizer, esse Mike Tyson não tá com nada, o bom sou eu. É a mesma coisa, pô. Daí entro lá, o cara me dá uma porrada e eu vou parar na África. Quer dizer, por que nós temos que passar esse ridículo? Porque o problema da integração na comunidade é o único problema que as pessoas levam a sério. Elas não querem conhecer a realidade, elas não querem conhecer Deus, elas querem só provar que elas são um membro aceitável da comunidade. E olha que isso no Brasil já é uma coisa muito difícil por causa da dificuldade da língua e porque o ensino da língua é muito ruim. O controle global tecnocrático avança todos os dias. E você precisa aprender a defender a sua soberania pessoal e a sua família. Conheça os materiais recomendados nos links na descrição e no primeiro comentário. Assista agora mais uma aula do professor Olavo de Carvalho.